Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pausa, nosso espaço de conversa leve, acolhedor e, acima de tudo, necessário. Hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo para a saúde pública e para a vida de todos nós, as infecções sexualmente transmissíveis, as chamadas ISTs. Apesar de muito comuns, as ISTs ainda são cercadas por desinformação, preconceito e silêncio. E é justamente por isso que o nosso bate-papo de hoje é tão importante. Aqui no Pausa, nós acreditamos que informação é cuidado e cuidado é amor. E para nos ajudar a entender mais sobre prevenção, diagnóstico, tratamento e, claro, quebrar tabus, vamos receber aqui no estúdio uma especialista que tem um trabalho brilhante na área da saúde, a doutora Regiane Guimarães Dias, que é infectologista e irá compartilhar conosco conhecimento e orientações práticas e muito esclarecimento. Então fique com a gente, porque o Pausa de hoje está mais do que especial, está necessário. Vamos juntos? Para começar o nosso programa, eu já gostaria de esclarecer um fator. O Ministério da Saúde recomenda aos órgãos que trabalham com saúde pública e saúde coletiva o uso da nomenclatura IST, infecções sexualmente transmissíveis, no lugar de DST, doenças sexualmente transmissíveis. A denominação D de DST vem de doença, que implica em sintomas e sinais visíveis no organismo do indivíduo. Já as infecções podem ter períodos assintomáticos ou se mantêm assintomáticas durante toda a vida do indivíduo, como são os casos da infecção pelo HPV e o vírus do herpes, detectadas por meio de exames laboratoriais. Portanto, o termo IST é mais adequado e já é utilizado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. As infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. Elas são transmitidas principalmente por meio do contato sexual sem o uso de métodos preservativos, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode acontecer ainda da mãe para a criança durante a gestação, no parto ou na amamentação. Existem diversos tipos de infecções sexualmente transmissíveis e para que possamos abordar com cuidado, que esse tema merece, eu tenho a honra de convidar pela primeira vez aqui no estúdio a infectologista, a doutora Regiane. Seja muito bem-vinda, doutora Regiane. Obrigada pelo convite. convite. Recebê-la aqui presencialmente, mas nós já estivemos juntas remotamente, né? Sobretudo no período da pandemia. Você se lembra o quanto você contribuiu conosco, aquelas pautas necessárias? Período difícil, né? Período difícil que já passamos, graças a Deus. Doutora, para que possamos começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você esclarecesse para quem nos assiste o que são as ISTs, como elas podem ser transmitidas, a formas de contágio que ainda são pouco conhecidas pelo público em geral. Sim, as infecções sexualmente transmissíveis, como o próprio nome diz, né, são doenças transmitidas pelo contato sexual com uma pessoa contaminada. E aí pode ser um contato vaginal, anal, oral, né, por esses três tipos, essas três formas de sexo. E elas podem ser causadas por vírus, por bactérias, até mesmo outros tipos de micro-organismos. E é importante essa pergunta que você fez, né? Formas desconhecidas de transmissão que muita gente não sabe, né? É importante dizer. E uma das principais, que é importante a gente reiterar aqui, é o sexo oral.
Então, a maioria das pessoas acham que o risco de adquirir DST é simplesmente pela penetração propriamente dita. E não é verdade, né? Então, a gente tem aí outras formas, uma delas é o sexo oral. Então, o sexo oral, se ele é feito sem o preservativo, ele vai poder sim te causar uma DST se essa pessoa estiver contaminada, né? Outra forma é o contato com secreções contaminadas. Então, aquela preliminar, aquele antes, né, ali da relação sexual propriamente dita, se eu tenho contato com aquele líquido pré-ejaculatório, com a secreção vaginal, então o simples contato ali pode também transmitir DST. Outra coisa que é muito comum a gente ver em pessoas da mesma casa, compartilhar aparelhos de barbear, de depilar, alicate de unha, né? A gente tem aí um fator importante de transmissão, principalmente da hepatite B, nos alicates de unha, né? Então é muito importante que todas, né? Porque quem faz unha é as mulheres, aí que as mulheres tenham o seu próprio alicate. Então que quando vão fazer unha, né, nas suas manicures, nos salões de beleza, o ideal é que você leve o seu alicate, que essa é uma forma muito importante e que muita gente não sabe de transmissão. Não só o alicate, como o kit completo, aquelas espátulazinhas, com certeza, porque qualquer coisa ali, se você tira a cutícula e sai sangue e aquele material está contaminado, então se ele é usado em outra, né, ele vai transmitir. Aí a gente tem vírus extremamente resistentes no ambiente, como o vírus da hepatite B. Então é muito mais fácil você pegar um vírus da hepatite B fazendo unha do que um HIV, por exemplo, que o vírus da hepatite B, ele é muito resistente, então ele fica no ambiente muitos dias, né, viável ali, e quando ele tem oportunidade, por exemplo, no alicate contaminado, pode contaminar então alguém, né, uma pessoa. Vocês viram, né, que bacana isso. Bom, os dados mais recentes indicam que as infecções sexualmente transmissíveis são uma preocupação crescente entre os jovens, especialmente nos grupos de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos. Adolescentes iniciam cada vez mais cedo a sua vida sexual. Como conversar com jovens sobre ISTs sem tabu e de forma acessível, principalmente nas escolas e dentro das famílias, doutora? Então, isso é um assunto que gera muita polêmica, né? Quando a gente vai ter essa conversa com jovens, tanto em casa, né? Que às vezes até mesmo nós pais ficamos constrangidos em abordar esse tema, né? E na escola, eu até com a minha filha, ao invés de eu ter essa conversa em casa com ela, então eu já fiz palestra várias vezes na escola. E como uma forma, sempre me prontifiquei, até que era uma forma de eu estar informando os colegas, os outros adolescentes, e ela, né, sem estar ali como mãe, né, que acaba o adolescente levando aquilo como, ficando com vergonha, né? Então é sempre bom a gente abordar o adolescente de forma natural. Então tratar o sexo de forma natural, sem impor vergonha, sem associar o sexo como a doença, como a punição. Então eu tenho que explicar, olha, sexo é muito bom, mas com responsabilidade, né, com tranquilidade. Então, para isso, você tem que saber por que é importante usar a camisinha, né, que ainda é o método mais importante que a gente tem aí de prevenção. Usar palavras simples, então não adianta eu chegar para um adolescente e encher de termo técnico a explicação que ele não vai entender. Então, nessas palestras na escola, a gente tem as peças que simulam o aparelho genital masculino e feminino, né? Porque ali porque simplesmente eu chegar e falar, olha, é importante o uso da camisinha, mas o que é a camisinha? Como usar a camisinha, né? Porque se ele não usar de forma adequada, ele também não vai conseguir se prevenir. Então a gente consegue mostrar nessas peças, tanto como eu coloco o preservativo masculino, como também como usar o preservativo feminino, né? Que o uso ainda é pouco, que muitas mulheres não sabem usar, né? Então é importante estar levando para esses adolescentes o que é o sexo, como prevenir, o que ele pode trazer de ruim e de bom também, né? Como eu disse, a gente não pode ficar só focando nas coisas ruins, senão ele vai pensar, nossa, sexo é uma coisa muito ruim, eu não vou querer fazer nunca, né?
Então, tem que ensinar que realmente é bom, é prazeroso, mas tem que ter responsabilidade. E nessa fala acessível, a gente conecta muito mais, com toda certeza. Mas nós não podemos esquecer dos adultos, até porque entre os adultos, especialmente os que estão retomando a vida sexual após o divórcio ou perda do parceiro, né? Quais os cuidados devem ser retomados? E por que esse público também está vulnerável às ISTs? Realmente essa é uma população muito vulnerável, porque a tendência dos adultos se ele passa muitos anos numa relação ali monogâmica, né, onde ele só tinha um parceiro, então primeiro ele já não tinha o hábito de se testar, de fazer o teste para para infecções sexualmente transmissíveis. Então ele acaba esquecendo que agora, estando solteiro, onde ele vai ter provavelmente, né, o usual é ter mais parceiros, né, com mais frequência. Então, que é importante também ele se testar mais. Outra coisa quando eu passo muito tempo numa relação monogâmica, a maioria das vezes, né, quase que 100% das vezes, não se usa o preservativo. Então, essa pessoa não tem mais esse hábito, perdeu esse hábito, se é que algum dia teve, né? Então, e hoje a gente tem aí os aplicativos de namoro, né, os sites de namoro favorecendo aí múltiplos parceiros, então o cuidado tem que ser muito maior. E não tem idade para isso, viu, gente? Doutora Regiane, e os mais velhos? Muita gente acredita que os mais velhos não correm riscos de contrair ISTs. Isso não é verdade, a gente sabe. Como abordar esse tema com os idosos de forma respeitosa e educativa? Então, os idosos ainda é mais complicado abordá-los do que os adolescentes, né? E, infelizmente, a gente tem um número bem expressivo de ISTs em idosos. Então, o que favoreceu isso? Primeiro, a evolução que a gente teve, né, no âmbito sexual aí, a evolução com os remédios, né? Então a gente tem aí vários medicamentos hoje que fazem com que o homem da terceira idade que não tem mais potência sexual, então ele toma aquele remédio e consegue ter uma relação sexual. Aí a gente tem próteses, né, penianas, que quando o homem não consegue de jeito nenhum ter ereção, tem aí esse outro subterfúgio que é a prótese, né? As mulheres estão muito vulneráveis também nessa fase da terceira idade, porque ela pensa assim, não, eu estou na menopausa, então risco de engravidar eu não tenho, então eu posso ter relação sexual à vontade. E aí que se engana, porque na terceira idade eu não tenho risco de gravidez, mas eu continuo com o mesmo risco de adolescente, de adulto, de contrair as infecções sexualmente transmissíveis. E é aí que o bicho pega, né? Que as pessoas acabam sendo contaminadas. Vai negligenciando, né, isso. E outra coisa que muitas vezes os próprios médicos negligenciam, no sentido assim que muitas vezes os sintomas da IST se confundem com as doenças da terceira idade. E outra que às vezes eu olho, esqueço de fazer, atendo aquele paciente e esqueço de fazer a história sexual dele. Então, esse paciente ainda tem vida sexual ou teve nos anos próximos aí para pensar que eu posso estar diante de uma infecção sexualmente transmissível, então que eu também tenho que testar. Pode ter 60, 70, 80 anos, é sempre bom a gente ficar alerta para isso. Para todos os detalhes, né? Com toda certeza. A OMS gera estimativas para avaliar a carga global de ISTs e ajudar na resposta de países e instituições parceiras. Isso inclui pesquisas para fortalecer a prevenção, melhorar a qualidade do atendimento, desenvolver diagnósticos point of care de ponta e novos tratamentos, bem como gerar investimentos no desenvolvimento de vacinas. Por isso, nós temos que acreditar veemente no poder transformador da ciência. E por falar em ciência, doutora Regiane, o nosso Sistema Único de Saúde oferece testagens gratuitas e tratamentos para diversas ISTs. Que tipos de exames e medicamentos estão disponíveis? E como uma pessoa pode procurar ajuda aqui na nossa cidade de Jataí, como em qualquer outro lugar? Então, qualquer pessoa que tenha uma vida sexual ativa, né? Na verdade, essa é a indicação para procurar esses testes. Então, se eu tenho uma vida sexual ativa, eu posso estar procurando as unidades básicas de saúde e principalmente o Centro de Testagem e Aconselhamento, que é o CTA, né? Na nossa cidade, ele está localizado dentro do Hospital Estadual de Jataí.
Então, eu posso estar procurando tanto as UBS como esse CTA, tá pedindo orientações, né? Lá a gente tem toda uma equipe preparada para acolher esse paciente e oferecer gratuitamente tanto esse acolhimento, né, por psicólogo, enfermeiro, tá realizando então os testes que são totalmente gratuitos, onde eu testo esse paciente para HIV, para sífilis, hepatite B e C, né? E caso algum desses testes sejam positivos, então esse paciente vai ser encaminhado para o atendimento médico especializado, que também é gratuito. E uma vez que eu faço o diagnóstico, né, de alguma dessas doenças, no Sistema Único de Saúde, a gente também tem o fornecimento das drogas, né, das medicações, que estão disponíveis tanto para tratar infecções bacterianas quanto virais. E aí vem bem importante aí o tratamento do HIV, né, que o SUS foi um dos primeiros países a fornecer os antirretrovirais gratuitamente. Informação para vocês. A conversa está só começando e já deu para perceber o quanto esse tema é importante, não é, gente? Bom, nós vamos para um breve intervalo, mas não saiam daí, viu? Na volta, continuaremos com a presença da doutora Regiane conosco, médica infectologista, para aprofundarmos ainda mais esse bate-papo sobre ISTs. É daqui a pouquinho no Pausa. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. Você tem investido no alimento mais precioso que existe para a sua saúde e de sua família? A água que é servida em sua casa ou no seu estabelecimento é livre de contaminações? Valorize a sua família e seus clientes. Utilize água mineral. A água mineral Caiapó está há anos no mercado fornecendo um produto que é referência de qualidade e sabor. Seus processos tecnológicos e sanitários garantem a você a experiência de estar bebendo a água direto da fonte em meio à natureza. Cuide de você e de quem você valoriza. Beba água mineral Caiapó. Estamos de volta com Pausa e hoje o nosso programa está voltado para um tema de extrema relevância para a saúde coletiva e individual. Estamos falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Um assunto que, infelizmente, ainda é cercado por muitos mitos, receios e desinformação. E é justamente por isso que abrimos esse espaço de diálogo aberto, respeitoso e cheio de conteúdo, para que você de casa possa se informar, refletir e, claro, cuidar melhor da sua saúde e das pessoas ao seu redor. E para nos auxiliar nesse bate-papo tão necessário, seguimos com a presença da doutora Regiane, que é médica infectologista, está aqui no estúdio conosco, compartilhando o seu conhecimento e esclarecendo dúvidas importantes sobre prevenção, sinais, tratamento e a importância do acompanhamento médico. Então, se você chegou agora, fique conosco, porque o Pausa de hoje está mais do que especial, está essencial. Doutora Regiane, existe um protocolo específico de atendimento no SUS para garantir o sigilo de pessoas que descobrem estar infectadas com algum IST? Como o sistema protege esses pacientes da exposição e do constrangimento? Realmente, isso é uma coisa bem difícil quando esse diagnóstico é numa cidade pequena como a nossa, né? Mas, assim, o sistema, né, existe até uma lei federal falando sobre isso, onde o profissional de saúde, ele tem obrigação por lei, né, então isso está na Constituição, tem obrigação por lei a manter o sigilo. Então, o médico já trabalha, né, com esse sigilo, você não pode, faz parte da ética médica,
que desde a faculdade a gente aprende isso, né? Que você não pode, tudo que um paciente fala aqui, morre aqui, né? E os outros profissionais de saúde, que às vezes não tiveram tanto essa cultura, mas existe essa lei para resguardar. Então, eu não posso revelar, em hipótese alguma, para ninguém, a não ser com a vontade expressa do paciente, né? O seu diagnóstico, nem tratamento. Outra coisa importante, a gente jamais entrega, né, no serviço de IST, a gente jamais entrega um resultado para terceiros, a gente só entrega para o próprio paciente, mediante identificação. Jamais a gente entrega resultado por telefone, né, e nem para terceiros. Então, isso é uma forma de mitigar essa exposição de alguma forma. Sim, né? Com certeza. Então, tem várias formas da gente tentar não revelar, né, e até mesmo para pessoas da família. Então, se o paciente chega, isso acontece muito em relação ao HIV. Então, se o paciente chega para mim e fala, olha, doutor, eu não quero que ninguém saiba que eu tenho HIV, nem mesmo minha mãe. Então, e a mãe está lá acompanhando ele na internação todos os dias. Então, se o paciente não me autoriza falar para ninguém, então a gente não pode falar, exceto, né, que é importante deixar claro, para o parceiro sexual. Então, muitas vezes, eles não querem revelar esse diagnóstico para o parceiro. Porém, também a lei é clara, né? Então, o médico ele deve manter o sigilo desde que isso não prejudique a vida de ninguém. Então, a partir do momento que aquele sigilo prejudicar a vida de outra pessoa, então o médico está apto, está liberado para revelar. Então, o parceiro sexual, esse sim, a gente fala, né? Mesmo porque se ele não sabe, e se eventualmente acontece uma Pra dar ruptura no oportunidade relacionamento de tratar. também, ele mesmo sem saber, ele pode não só transmitir, como agravar um quadro que poderia ser dependendo, né, da infecção, poderia ser tratado sem maiores danos. Sim, ainda mais em toda relação ao certeza. HIV, que o tratamento, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor é o prognóstico da Do doença. paciente, é isso. Sabe o que eu acho, doutora Regiane? Nós precisamos, com urgência, desconstruir essa ideia equivocada de que ter uma IST é sinal de descuido ou falta de caráter. Ter uma IST significa simplesmente ser humano. E humanos adoecem, buscam ajuda, se tratam e merecem respeito, não é verdade? Informação e empatia são os principais passos para rompermos com esse ciclo de preconceitos. Doutora, apesar da informação ser mais acessível hoje em dia, ainda existe muito preconceito com quem é diagnosticado com alguma IST. Que impacto esse estigma pode gerar na saúde emocional e física dessas pessoas? Realmente o preconceito é muito grande, né? E a gente vê preconceito, às vezes, dos profissionais de saúde em relação aos pacientes. Então, a gente sempre deve lembrar esse paciente que o fato dele ter um IST não define quem ele é, né? Então, a gente não pode, porque eu tenho um IST, eu sou uma má pessoa, eu sou promíscuo, não. Então, já dizia um professor meu, para você não correr o risco de ter uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, só se você não transar, né? E a gente sabe que a sexualidade, ela está presente, ela é importante em todas as idades, né? Então, independente de ser adolescente, de ser adulto ou de ser idoso, né? Como a gente falou aqui. É isso aí. Bom, segundo o Programa das Nações Unidas, 64,1% das pessoas que têm o HIV ou AIDS sofreram algum tipo de discriminação. 46,3% ouviram comentários negativos no ambiente social e 41% foram recriminados pela própria família. 1/4 das pessoas sofreu assédio verbal, quase 20% perderam emprego ou fonte de renda. 17% foram excluídos de atividades sociais por serem soropositivos e 6% relataram ter sido agredidos. Doutora Regiane, em que medida o preconceito pode afastar as pessoas do tratamento e da prevenção? E como nós podemos, enquanto sociedade, mudar essa realidade? Isso é um assunto bom da gente abordar, porque eu falo que o preconceito, ele é um ciclo, né? Ou seja, ele faz com que a pessoa tenha medo do julgamento,
A partir do momento que ele tem medo do julgamento, ele não vai procurar um serviço para fazer um teste. Se ele não se testa, consequentemente, não há tratamento, então ele não trata. A partir do momento que eu tenho um paciente não diagnosticado, não tratado, eu vou ter o quê? Um aumento do risco de transmissão das doenças, né? Um aumento da transmissão. E com isso eu vou reforçar mais esse estigma, eu vou ter mais pessoas com IST, né? E então é um ciclo, silêncio continua. Então o paciente continua ali muito sem diagnóstico, sem tratamento, porque ele tem medo. Muitas pessoas deixam de fazer tratamento preocupadas com o que o outro vai pensar se souber que ele tem essa doença e que ele está se tratando, né? Então, às vezes, o paciente deixa de se tratar, ele adoece por medo do preconceito. É um ciclo que se retroalimenta, E a gente né? sabe que o preconceito realmente é muito grande. Então, os pacientes com HIV, por exemplo, muitas vezes eles não conseguem emprego, né? Então, a pessoa acaba muitas vezes perdendo o emprego, sendo discriminada na sua roda de amizade ali, por ter uma IST, né? Sendo que é uma coisa totalmente passível para qualquer ser humano. Exatamente. Doutora, quais são os principais sinais de alerta que uma pessoa deve observar para buscar atendimento médico diante de uma possível IST? É possível estar infectado sem apresentar nenhum sintoma? Com certeza é possível e bastante comum, né? Então, os principais sinais que podem me levar a pensar que eu esteja com IST e que eu precise procurar atendimento médico vão ser principalmente corrimento. Então, a mulher, é normal ela ter uma secreção vaginal, mas quando esse corrimento se torna amarelado, esverdeado ou de odor fétido, né, de cheiro ruim, então pode ser um sinal de IST. Dor na hora da relação sexual também sinaliza uma possível IST. Ferida ou verruga, tanto no órgão genital quanto na região perianal e na boca, também pode estar sinalizando uma IST. Dor, vermelhidão nos testículos, né, do homem também pode ser um sinal. E existem algumas doenças que elas demoram para se manifestar ou são aí o tempo todo assintomáticas e esse paciente não percebe, porém, ele está transmitindo. Então, um exemplo muito importante é o do HIV. Porque o HIV, do dia que você pega o HIV até você apresentar sinais e sintomas da doença, isso leva de 5 a 10 anos. Então, nesse período, esse paciente vai estar assintomático, porém transmitindo. Então, hoje, a transmissão ainda é grande do HIV, porque normalmente muitas pessoas não se testam, não fazem teste de rotina, então por isso é importante, se eu tenho vida sexual ativa, eu me testar regularmente, né? Então, essas infecções como HPV, herpes, né, podem ser assintomáticas e, no entanto, eu estou transmitindo se eu não sei, né? Com toda certeza. E, doutora, quais as estratégias o SUS e os agentes de saúde utilizam para alcançar comunidades mais afastadas ou em situação de vulnerabilidade, quando o assunto é prevenção e tratamento dessas ISTs? Então, o SUS usa de vários meios, né? Um deles, muito importante, é as unidades básicas de saúde. Então, os programas de saúde da família, conta com os agentes comunitários. Geralmente, esse agente comunitário, ele é uma pessoa ali da comunidade, conhecida, que a pessoa já tem contato com ele, né? E esse agente comunitário, ele vai nas casas, ele está ali corpo a corpo, explicando o que são as DSTs, muitas vezes distribuindo preservativo, né? Lubrificante, vendo a real necessidade desse paciente estar procurando o atendimento médico para que seja realizado também exames e diagnóstico. Então, tem essa proximidade aí, esse serviço que facilita. E outras coisas para populações vulneráveis, né, muitas vezes ribeirinhas, indígenas, né, quilombolas, essas coisas. Tem aí aqueles programas que vai ônibus, né, que vai aquele carro itinerante levando, então, orientação, equipe multidisciplinar, enfermeiro, médico, psicólogo, que vai estar oferecendo aí tanto informação
quanto o diagnóstico e possível tratamento. Então, a gente pode afirmar que o Sistema Único de Saúde, ele dá todo esse suporte para atender essa demanda. Sim, o Sistema Único de Saúde, ele não só trata, né? Então, ele educa, ele escuta e ele protege. Que bom, muito bom. É um tema muito bacana da gente conversar, discutir. E, doutora Regiane, eu, em nome do programa Pausa, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença. Essas informações são valiosas que você compartilhou conosco hoje ao longo do programa. Eu acredito que é um assunto que sempre precisa ser abordado. É um tema muito sensível e hoje aqui foi fundamental para quebrarmos tabu, não é verdade? Levar conhecimento para o nosso público e reforçarmos a importância do cuidado com a saúde sexual. Falar sobre infecções sexualmente transmissíveis é, acima de tudo, um ato de responsabilidade social, de empatia e de promoção à vida. Que esse diálogo continue dentro de casa, nas escolas, nos consultórios, em todos os espaços possíveis, porque informação é a nossa melhor forma de prevenção. Doutora, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer foi todo nosso. Doutora, agora a gente vai chamar mais um breve intervalo, mas antes, eu peço que vocês fiquem com o nosso momento parceiro, cheio de dicas e novidades especiais. Não saiam daí, porque logo em seguida o Guto vem com Café Consciência, diretamente da Casa do Sabor. Aquele bate-papo leve, cheio de curiosidade, tá te esperando, viu? Hoje eu estou aqui na Empório Casa Verde e vou apresentar para vocês uma linha de suplementos maravilhosa que a gente tem aqui, de uma marca parceira, que é a Nutrify. Essa linha, ela trabalha com lista de ingredientes maravilhosa, aproveitando aí o melhor de biodisponibilidade dos nutrientes quando a gente trata de suplementação. Então nós temos uma linha de encapsulados, desde ômega 3, melhora da memória, cognição, concentração, visão, colágeno para as articulações, zinco, cúrcuma para melhorar também a inflamação com atividade antioxidante, magnésio, triptofano, o Good Mood e o Natural Sleep, que são carro-chefes dessa marca, um para melhorar o sono, outro para melhorar a ansiedade, estresse, polivitamínicos para as articulações com enzima Q10, B12. Além disso, a gente tem uma linha de suplemento aqui de Whey Protein, para você complementar ou suplementar a sua proteína diária. Nós temos também o Collagen Protein, que é uma proteína à base de colágeno Body Balance, que a gente sabe que é similar ao efeito do Whey Protein, porém sem a proteína do leite. Então, para você que não pode consumir a proteína do leite, essa é uma ótima opção. Além da gente ter um sabor, por exemplo, esse aqui, chamate com pêssego. Então, você pode tomar como se fosse um chá. Não precisa necessariamente fazer um shake, tá? Nós temos vários sabores maravilhosos. Temos também as proteínas veganas, como essa daqui, o Vegan Taste. Uma proteína vegetal, com uma quantidade muito legal de proteína na porção. Vários sabores diferentes. E eu, particularmente, em questão de proteína vegana, essa aqui é uma das marcas que eu mais gosto. Além disso, a gente tem linha de creatina, pré-bióticos. Nós temos magnésio em pó, magnésio inositol. Nós temos suplementos também à base de colágeno para pele, cabelo e unha. Então é uma gama enorme de opções para você suplementar no seu dia a dia com muita qualidade. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. A Equifla Móveis Loja 2 está em um novo endereço para melhor atendê-lo, com uma linha especial de móveis corporativos. Representamos com exclusividade em nossa cidade as marcas Cavalete e Gabi Work. Equifla Móveis. Qualidade, durabilidade, conforto e design. Rua Minas Gerais, 1286, Sala 5, Setor Oeste.
Venha e conheça o que há de melhor no mobiliário corporativo. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Café Consciência, diretamente aqui da Casa do Sabor, um lugar aconchegante, com café quentinho e tudo feito para você. E hoje aqui, entre um café e outro, a gente precisa falar sobre algo que leva responsabilidade, sem preconceito e talvez com muita informação. O contágio das ISTs, que está aí recorrente dentro da juventude, que são as infecções sexualmente transmissíveis, que está sendo falado no programa, especialmente o HIV. Quando nós falamos, pessoal, sobre isso, segundo o Ministério da Saúde, mais de 1 milhão de pessoas vivem com o HIV no Brasil. E o dado que mais preocupa é que quase 15% dessas pessoas nem sabem, que elas estão infectadas. Por isso, falar sobre prevenção, falar sobre testagem, falar sobre tratamento é muito importante. E o Café Consciência de hoje vai trazer isso para vocês. Bom, vai uma observação muito importante, tá? Sobre as nomenclaturas. O termo correto e respeitoso e atualizado é a pessoa que vive com HIV. Não existe mais aquela questão de falar portador, de falar aidético, porque são expressões que vão carregar estigma, são expressões que carregam desinformação e até mesmo preconceito. A ciência e os direitos humanos lutaram tanto e caminham lado a lado para que nós possamos viver uma sociedade um pouco mais correta. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre essas questões, porque sempre quando a gente fala sobre isso, me vem pessoas na memória. Quando a AIDS ela surge no Brasil, lá nos anos 80, a doença ela foi cercada de muito preconceito, de muito medo, muita desinformação. Então, um dos rostos mais conhecidos, e eu gosto muito de lembrar que é um ídolo da música brasileira, é do cantor Cazuza. Um dos maiores ícones da música brasileira, ele foi corajoso, ele expôs publicamente essa condição, num tempo em que o assunto era de verdade um tabu. Então, a sua luta, a sua arte e a sua dor ajudou o Brasil a vivenciar uma das maiores épocas, uma das maiores pandemias, e a entender de fato o que é viver com HIV no Brasil. E para ele era viver com coragem. Então, assim como ele, outros artistas, ativistas levantaram essa bandeira, lutou por políticas públicas, visibilidade, até mesmo pelo direito de viver com dignidade aqui dentro do nosso Brasil. Então, graças a essas pessoas, assim como o Cazuza, a essas vozes, hoje nós temos acesso gratuito ao tratamento pelo SUS e o HIV ele deixou de ser uma sentença de morte, como foi carregado por muitos anos, para se tornar uma condição de saúde crônica e tratável. E claro, aqui no Café Consciência de hoje nós temos a nossa dica literária, por isso que o livro O Tempo Não Para, Viva Cazuza, escrito pela Lucinha Araújo, que é a mãe do Cazuza, vai falar que o Cazuza morreu em julho do ano de 1990. 3 meses depois, os amigos montaram um tributo, lá no Rio de Janeiro, chamado Viva Cazuza, faça parte desse show, em referência às pessoas que viviam com AIDS naquela época. Então, quando a Lucinha Araújo ela foi entregar o cheque do que eles juntaram nesse show, ela percebeu que a atuação contra a doença ela não havia se encerrado com a morte do filho dela. Então, nesse livro, O Tempo Não Para, Viva Cazuza, ela conta como que ela tomou frente a organizações não governamentais que dão suporte a crianças e adolescentes que são pessoas que vivem com HIV. E qual que era o sentimento ao longo dessa doença e por que se tornou uma epidemia, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Então, Viva Cazuza, O Tempo Não Para, de Lucinha Araújo, a nossa dica literária de hoje. Bom, então que tal aproveitar esse momento de conversar, mais com os amigos dentro da escola, com a família. Informação, pessoal, também é muito cuidado, é prevenção e começa pelo Café Consciência, pelo conhecimento. Então eu encerro aqui da Casa do Sabor mais um Café Consciência, onde a conversa é leve, o conteúdo é sempre forte. Então, até a próxima xícara de café e com muita informação. Antes de continuarmos, eu quero agradecer ao nosso querido Guto Carvalho pelo Café Consciência de hoje. Sempre trazendo informações com leveza, sensibilidade e um toque especial direto da Casa do Sabor. É sempre um prazer te ouvir, viu, Guto? E aproveitando o tema do programa, é importante lembrar que ao longo da história, muitos outros artistas brilhantes perderam suas vidas em decorrência de complicações causadas por ISTs. Nomes como Freddie Mercury, o vocalista da banda Queen, cuja morte por AIDS em 1991 chocou o mundo.
e ajudou a trazer debate sobre a importância da prevenção e da pesquisa científica. Desde então, a ciência avançou de forma significativa. Hoje, graças à informação, aos testes rápidos, aos tratamentos eficazes e ao acesso a medicamentos, é possível viver com qualidade, mesmo após um diagnóstico de uma IST. O que antes era uma sentença, hoje pode ser cuidado, prevenção e vida. E isso só reforça: informação salva vidas. Agora vamos para mais um breve intervalo. Não saiam daí, viu? Porque na volta tem um Comer Bem e Faz Bem com uma dica saudável, deliciosa, diretamente do Empório Casa Verde, com a Manu. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Oi, Vanessa. Para o nosso Comer Bem Faz Bem de hoje, eu vou mostrar para vocês quantas possibilidades de derivados do leite saudáveis que a gente tem aqui na nossa geladeira. Vem comigo. Aqui nós temos as opções dos iogurtes, tamanho de 500 gramas, que dá para dividir com a família inteira. Aqui nós temos uma parte de iogurtes da Verde Campo, que são proteicos, com 21 gramas de proteína, com 14 gramas de proteína. São ótimas opções práticas para lanchinho. Aqui nós temos opções de iogurtes veganos, como esse daqui, que é excelente para quem tem alguma alergia ao leite de vaca e tem que ter uma opção com leite vegetal. Ou esse daqui também, que é uma opção proteica. Aqui nós temos a coalhada, que é maravilhosa, uma coalhada seca, que é uma novidade da Verde Campo. Combina muito bem com bolachinhas de arroz, com um pãozinho também. E essa opção aqui também é uma opção vegana da Vida Veg, opção proteica e com iogurte grego. Aqui nós também temos opções do Natural Whey, com 11 gramas de proteína, 14 gramas de proteína, que são da Verde Campo também. E aqui no meio a gente tem uma caldinha. Nós temos vários sabores, frutas vermelhas, aqui é o natural, esse aqui é o de coco com abacaxi, que é maravilhoso, e esse aqui é o de maracujá. Aqui é a nossa linha de iorgos, que são iogurtes proteicos também. É uma marca maravilhosa que nós temos aqui, diversos sabores, limão, morango, nós temos o de café, frutas vermelhas e coco. E esse aqui também é uma opção maravilhosa, pronto para beber, com 18 gramas de proteína, que é o Iorgos Ultra. Esse aqui é uma combinação de morango com banana. E aqui nós temos 3 produtos maravilhosos para quem tem restrição de lactose. Esse aqui é o requeijão. Esse aqui é uma opção de queijo cottage e esse aqui é o queijo mussarela. Então, se você tem alguma intolerância, esses produtos são ideais para você. Essa é uma opção de cottage da Iorgos, que ele é proteico, com 14 gramas de proteína na porção e não tem lactose. E aqui nós também temos a mussarela de búfala, que é uma opção também para quem quer optar por outro tipo de leite e também zero lactose. E aqui nós temos a opção de requeijão da Vida Veg, que é um requeijão vegano à base de castanha de caju. E também um creme de castanha de caju, esse aqui de sabor cebola caramelizada, que fica uma delícia também para comer com pãozinho, para comer com alguma torradinha também. Para você que tem alguma intolerância ou alergia ao leite de vaca, é uma excelente opção. Então, viu quantas possibilidades para você que é intolerante à lactose ou você também que não pode consumir a proteína do leite de vaca? Nós temos opções veganas também.
Então vem para Empório Casa Verde ou solicite também nosso atendimento pelo WhatsApp e aqui você encontra o melhor para você. Viram só, pessoal? Escolher bem o que colocamos no prato é um ato de cuidado com o corpo e com a mente. E quando o assunto é qualidade, variedade de produtos saudáveis, é lógico que vocês encontram tudo lá no Empório Casa Verde. Lá você encontra absolutamente tudo o que você precisa para levar uma vida mais equilibrada, com sabor, frescor e consciência. Porque cuidar da saúde começa pelas escolhas que fazemos. E o Empório Casa Verde está pronto para te acompanhar nesse caminho de bem-estar. E assim chegamos ao final de mais um programa Pausa, com a certeza de que cumprimos a nossa missão de hoje, levar informação de qualidade, com empatia e respeito, sobre um tema tão importante como as infecções sexualmente transmissíveis. Agradecemos a cada um de vocês que nos acompanhou, que abriu espaço para refletir, aprender e compartilhar esse momento conosco. Um agradecimento mais do que especial à doutora Regiane, que nos honrou com a sua presença no estúdio hoje e trouxe informações fundamentais para que possamos entender melhor, prevenir e enfrentar as IST sem medo e sem preconceitos. Sua participação foi um verdadeiro presente para todos nós, viu, doutora? Muito obrigada pela generosidade e a troca de conhecimentos. E, claro, nosso carinho enorme para você que esteve conosco até aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês que nos acompanhou durante o nosso programa. E já deixamos o convite feito. A próxima semana temos mais uma pausa marcada com você aqui na TV Sudoeste. Até lá, se cuidem! Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí.